A mensagem de hoje tem como título O Poder da Oração e a Comunidade de Fé. E o nosso texto é Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Tiago 5, 13 a 20. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 20. O poder da oração e a comunidade de fé. Acompanhe comigo silenciosamente e deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar consultando durante a explanação da palavra. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o convencer, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Pai querido, que é viva, que é eficaz. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos instruindo agora, Senhor, para que possamos, ó Deus, alcançar sabedoria, para que possamos alcançar conhecimento, ó Deus, e sermos guiados e dirigidos por Tua palavra, Senhor. Que cesse agora toda voz que não procede de Ti, todo impedimento, toda barreira caia por terra, que possamos estar atentos à Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações, que o Senhor esteja falando conosco, Pai. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Tiago escreve a sua carta a uma comunidade cristã que estava passando por várias provações, e ele procura encorajar os cristãos judeus a permanecer firmes na fé e a serem não apenas ouvintes, mas fiéis praticantes da palavra. Ele enfatiza a relação entre fé e obras, destacando que as obras são a manifestação visível da fé. Ele diz que sem fé, sem obras, a nossa fé está em vão. Então nós temos que ter fé, mas também precisamos realizar obras. Obras não salvam, mas é a característica daqueles que são salvos. Então as obras são a manifestação da nossa fé no Senhor Jesus. O apóstolo também adverte contra a acepção de pessoas, lembrando que devemos amar o próximo sem distinção entre ricos e pobres. Ele incentiva os cristãos a buscarem a sabedoria de Cristo e a aplicá-las em suas palavras e ações, mostrando misericórdia e sendo imparciais. Por fim, Tiago aconselha paciência, oração e evitar queixa contra os outros, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, Tiago está exortando os crentes de Deus e a nós também a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Se naqueles dias ele diz que a vinda do Senhor estava próxima, quanto mais agora. Por isso nós temos que viver em santificação, em novidade de vida, cada vez mais aplicar essa palavra fiel em nossas vidas. Ele ensina que a fé verdadeira deve ser acompanhada por obras, amor ao próximo e a prática dos ensinamentos da palavra do Senhor. No texto que nós lemos hoje, capítulo 5, 13 a 20, Tiago trata do poder da oração e do papel da comunidade na cura e restauração.
Em primeiro lugar, no versículo 13, ele fala sobre a oração em tempos de alegria e tristeza. Ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago nos ensina que a oração deve ser uma prática constante na vida cristã, seja em momentos de alegria ou de tristeza. Se nós estamos alegres, nós temos que orar agradecendo a Deus, porque é Ele que nos dá alegria. Se nós estamos tristes, se nós estamos passando por dificuldades, nós temos que orar também, porque é Ele que vai enxugar todas as nossas lágrimas, é Ele que vai nos conduzir em triunfo. Ou seja, nós temos que orar em todo tempo e por toda e qualquer situação, porque assim Deus se agrada. Então, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos desafios, troque a murmuração, troque a reclamação pela oração. Converse com o Senhor. Apresente a sua causa, apresente o que você está passando, confie no Senhor, porque Ele ouve as nossas orações e responde a todas elas. E quando você estiver feliz, ore, você tem muito mais motivo ainda de agradecer a Deus. Infelizmente, parece que muitas vezes nós recorremos à oração em momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia. Pode ver que todas as vezes que a igreja passou por perseguição, ela se voltou para a oração. Não deve ser dessa forma. Nós precisamos estar constantemente orando. Oração é comunhão com Deus, e Ele tem prazer em que nós estejamos em comunhão com Ele. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Só pelo fato de nós estarmos aqui nessa noite, reunidos para adorar o nosso Deus com saúde, é motivo de muito louvor e de muita adoração. Então nós temos que estar sempre orando. E está alguém entre vós sofrendo? Ore. O chamado à oração como resposta à aflição. Então, a oração, ela é essencial. E ela vai fortalecer a fé em tempos difíceis. E também, o louvor em tempos de alegria. E se está alguém alegre, cante louvores. Então, nós vemos a importância de celebrar as bênçãos que Deus tem nos concedido. O louvor como forma de oração em resposta à alegria e gratidão. Em segundo lugar, versículos 14 e 15... Tiago vai falar sobre a oração em tempos de enfermidade. E ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Algum tempo atrás nós falamos sobre o ministério de Jesus, e os irmãos devem se lembrar. O ministério do Senhor Jesus constou em ensinar, pregar e curar. E a igreja atual está muito bem com respeito ao ensino e à pregação. A nossa igreja, ela tem prismado muito por essas questões do ensino, da pregação. Mas e quanto à oração? É como um tripé, um banco de 3 pés, para que ele esteja em pé, todos os 3 precisam estar no mesmo tamanho, no mesmo nível. Assim também a igreja, para que a igreja possa crescer, ela precisa estar embasada tanto na pregação, no ensino, como também na cura. O Senhor Jesus nos deu autoridade, nos deu poder, e nós temos que aprender a orar por cura, porque esta é a vontade do Senhor. Então nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Se nós realmente cremos no poder de Deus, nós vamos orar e vamos ver os sinais e as maravilhas e os prodígios acontecendo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, deu autoridade sobre eles para expulsar os demônios, mas também para curar os enfermos. Então nós temos esse poder e a igreja precisa resgatar esse poder, porque muitas pessoas estão precisando de cura. Não somente cura do físico, mas também curas emocionais. Quantas pessoas que estão sofrendo emocionalmente, quantas pessoas que perdem o sono e não conseguem dormir devido a problemas que estão enfrentando, precisam também de cura. E a igreja precisa então assumir o seu papel de anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Então Tiago está nos exortando aqui a nós agirmos em conformidade com a palavra do Senhor. E nós temos aqui algumas dicas interessantes. Ele diz, se estiver alguém enfermo, se estiver, porque a realidade é que não deveria estar, porque nós temos a promessa do Senhor. Desde o Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito,
ele prometeu que se o seu povo fosse fiel, jamais as pragas, as doenças do Egito cairiam sobre o seu povo. E ele prometeu cura plena. Então nós temos que tomar posse disso. Mas se houver alguém, o que a pessoa deve fazer? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração e unção de óleo é muito importante. Não é o óleo que vai salvar. Nós também não podemos mistificar o óleo, mas nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Em primeiro lugar aqui, a questão dos líderes espirituais. Chame os presbíteros. E por outro lado, nós vemos também que nós, presbíteros, o pastor é presbítero docente, que ensina, os demais presbíteros são regentes, que administram, mas todos nós somos presbíteros. E nós precisamos, além da administração da igreja, estarmos preparados para pastorear o rebanho de Deus. Então nós precisamos ter autoridade. Chame os presbíteros. Então nós temos aí chamado a comunidade e a seus líderes para interceder pela cura. Na verdade, o óleo é um símbolo de consagração e invocação da presença do Senhor. O óleo está presente no Antigo Testamento. Quando alguém era separado para algum ministério, era ungido com óleo. O óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Nós, enquanto Igreja Presbiteriana Independente, tivemos algumas dificuldades, mas o Supremo Concílio, na época, autorizou o culto de oração, buscando a cura em Deus, com unção com óleo. Então nós temos sim, podemos exercer a unção com óleo, mas em conformidade com a palavra do Senhor. Lembrando sempre que é a oração da fé que salva e não a unção com óleo. Então não é apenas um ritual, mas é uma ação de intercessão. Nós buscando a direção de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus para orarmos por cura. Então é importante, se alguém estiver enfermo, tem que buscar sim, tem que recorrer à igreja. Nós, como comunidade de fé, nós precisamos estar todos preparados, não somente os presbíteros, mas nós somos chamados a orar uns pelos outros. E a autoridade e o poder, Jesus não derramou apenas na vida da liderança, mas de seus discípulos. Todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus deve exercer o seu ministério em conformidade com a palavra do Senhor. Então nós temos que praticar o princípio de uns aos outros, orar uns pelos outros. Se você está passando por dificuldade, não tem condição de conversar com um presbítero, mas você pode pedir para uma outra pessoa ore por você. O importante é a intercessão uns pelos outros. A oração, ela é de suma importância. A oração nos leva à presença de Deus, nós temos comunhão com Deus, mas nós devemos também fazer momentos de intercessão, ou seja, orar uns pelos outros. E como diz aqui a palavra, para serdes curados. Então o entendimento de que a cura vem do Senhor e a oração é um meio pelo qual Deus opera. Ok? Terceiro lugar, versículo 16, Tiago fala sobre confissão e restauração. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós temos aqui também a confissão mútua. A confissão como ato de humildade e vulnerabilidade dentro da comunidade. A prática da confissão mútua fortalece a unidade e promove a cura espiritual. Então a igreja, muitas vezes a igreja está doente. Muitas vezes nós percebemos que a igreja não está conseguindo reagir porque ela está enferma, está precisando de cura. Está precisando de que realmente cada um se coloque diante do Senhor e estarmos orando uns pelos outros para que haja cura, para que haja a manifestação do poder de Deus. E aqui Tiago deixa claro a eficácia da oração do justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É Deus quem faz. Mas parece que foi John Wesley que disse que parece que Deus não faz nada sem que antes os seus filhos peçam. E na verdade, Deus nos chama para sermos seus cooperadores. E Ele prometeu que se nós realmente colocarmos a sua palavra em prática, nós vamos sim receber poder, nós vamos receber a cura, a libertação e a transformação. Então, a oração é
poderosa e eficaz. E ele diz aqui, versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então Tiago está mostrando aqui que não é o homem, mas é o poder de Deus. É a intimidade do homem com Deus. Elias, ele tinha intimidade com o Senhor, e ele ousou desafiar os profetas de Baal, porque ele sabia em quem ele cria. E nós vemos que realmente foi um desafio muito audacioso, mas Deus era com ele, porque ele tinha certeza de que Deus ouviria a sua oração. E é importante também nós atentarmos um pouco para essa passagem, quando Elias desafia os profetas de Baal. E o que acontece? Ele faz uma proposta: olha, nós vamos oferecer um sacrifício, cada um para o seu Deus. Vocês vão oferecer o sacrifício de vocês, vão clamar ao Deus de vocês, e depois eu irei clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, este é realmente Deus. E aí então aconteceu a prova, e eles passaram um grande tempo na presença do seu Deus, Deus entre aspas, Baal, e não houve resposta nenhuma. Mas quando chega o momento de Elias, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é limpar o altar, reconstruir o altar. É muito importante, amados. Deus, ele só vai atuar na vida das pessoas que estiverem com o seu coração purificado diante do Senhor. Ele pode até usar alguém. Nós temos história de pessoas que foram usadas por Deus sem estarem totalmente na presença de Deus. Mas o que Ele quer de nós é um coração limpo, um coração purificado, um coração sem manchas, sem mácula. Nós temos que estar constantemente sondando o nosso coração. O nosso coração, que é o altar do Senhor, precisa estar limpo, precisa estar purificado. E aí então, ele coloca ali, depois de consertar o altar, ele coloca ali um holocausto, e ele clama a Deus em uma única oração, e Deus ouve a oração dele. E é justamente isso que Tiago está dizendo, que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. E o segredo da resposta da oração é nós crermos. Se nós crermos, conforme diz as Escrituras, nós vamos ver sim os sinais, as maravilhas e os prodígios acontecendo. Então é importante nós crermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E quanto mais nós nos apegamos a essa palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós entramos em comunhão com o Senhor, mais a nossa fé vai aumentando. Então é importante nós sabermos que não é o homem em si, mas é Deus que opera, tanto querer como realizar. Mas Ele está disposto a usar cada um de nós. Basta nós nos colocarmos na presença dEle. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus está procurando os fiéis da terra. E lá no Antigo Testamento Ele sempre encontra alguém. Mas nos tempos do Novo Testamento, Ele olha dos céus para a terra e não vê um justo sequer. Todos haviam pecado, todos estavam destituídos, afastados da glória de Deus. E aí então Ele envia Jesus Cristo, o qual veio e morreu por nós, resgatou em nós a imagem de Deus e nos deu agora uma nova chance. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos responsabilidade, mas temos também privilégio. E nós temos a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Então é importante nós orarmos crendo. Em quarto lugar, Tiago vai falar do papel da comunidade na restauração. Versículos 19 a 20. Ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o convencer, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago, ele destaca aqui a importância de trazer à volta a fé àqueles que desviaram. E quantas pessoas que estão desviadas? Quantas pessoas? No nosso ministério, nós tivemos a oportunidade de encontrar com muitas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, que entraram em comunhão com o Senhor e que se desviaram. Quando você vai no presídio e faz ali uma pesquisa, você vai ver que uma grande porcentagem daqueles homens ou mulheres foram criados no Evangelho. Eu tenho um filho na fé que ele se converteu,
e formou família. E o seu filho primogênito, depois dos 12 anos, ele entrou pela marginalidade e fez coisas terríveis. Hoje ele foi resgatado novamente, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, as pessoas estão se afastando da presença do Senhor. E nós temos casos aqui na nossa igreja de muitas pessoas que já fizeram parte dessa comunidade de fé, dessa igreja, e que não estão em igreja nenhuma. Então nós precisamos estar orando por eles, intercedendo por eles. A função do diabo é matar, é roubar, é destruir. E nós temos que estar firmes. Nós temos que estar exercendo o nosso papel. Orando, intercedendo, mas também exortando essas pessoas. Porque a vinda do Senhor está próxima. E eu não consigo entender como que alguém que experimentou a presença do Senhor na sua vida, consegue se afastar e viver totalmente contrário à palavra de Deus. Então, fica aí uma exortação para nós. Nós precisamos sim evangelizar. E é claro que quando alguém se converte, da mesma forma também, vai haver a libertação, vai haver o perdão dos pecados. E, como diz o versículo, saber que aquele que se converte ao pecador do seu pecado, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Versículo 20. Tanto para o desviado, como para aquele que não conhece a Deus. Então nós precisamos exercer o nosso ministério. Ensino, pregação, cura. Jesus, ele percorria. Nesse encontro que nós tivemos, falando sobre crescimento de igreja, aliás, todas as palestras, todos os cursos que nós fizemos, a direção é a mesma. A igreja, ela só vai crescer se nós evangelizarmos. E muitas vezes nós ficamos envolvidos com tantas coisas. E de fato não é fácil. Preparar uma lição para a escola dominical exige tempo. E às vezes o professor tem a sua vida secular, tem os seus desafios, e ele precisa dedicar tempo para estar se preparando para dar uma boa aula. O pastor também não é diferente. Os que pregam a palavra. E eu sempre digo que realmente, todas as vezes que nós subimos ao púlpito para pregar, nós sentimos o peso da responsabilidade. Quem tem feito isso sabe disso. Por mais que você se prepare, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você estude a mensagem, quando você sobe no púlpito, dá um frio na barriga. Então exige sim dedicação, exige sim preparo, mas nós não podemos abrir mão também de evangelizar. Jesus, ele percorria todas as cidades, as aldeias, ele ia onde as pessoas estavam, ele não ficava apenas no local, esperando que as pessoas fossem até ele. E na grande comissão ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse sim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é muito importante a escola bíblica, nós vamos estar adquirindo conhecimento. É muito importante o culto, a celebração. Eu costumo dizer que esse é o momento de refrigério. É o intervalo, é a hora do recreio. Quando você se senta aqui para estar adorando a Deus, para estar ouvindo a palavra. Mas ao término desse culto, nós somos enviados ao mundo para fazer toda a diferença. E para evangelizar, basta você conviver o reino de Deus. Você viver de fato como filho e filha de Deus, que Deus vai te usar. Você não pode ter medo, você tem que saber o seu papel, fazer tudo para a glória de Deus. Viver de tal forma que as pessoas olhem para você, para as suas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então é importante nós resgatarmos o errante. Se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Olha aí, nós temos que fazer o nosso papel. É responsabilidade da comunidade em trazer de volta aqueles que se desviaram. Será que nós estamos realmente nos importando com eles? Orando por eles? Ou nós simplesmente deixamos que fiquem como estão? Então nós temos que repensar também essa situação. E a restauração é uma expressão do amor e do cuidado contínuo. Então nós temos que ganhar novos, mas nós temos que cuidar daqueles que estão conosco, para que eles sejam realmente edificados, para que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que somos salvos também temos que fazer a nossa parte, participar da escola bíblica, onde nós adquirimos conhecimento, onde há o ensino, o ministério do ensino.
participar dos cultos onde há a pregação, mas participar também das células, porque ali há a cura, ali há a libertação, ali há o exercício dos dons, ali nós podemos exercer o princípio de uns aos outros. Agora há pouco eu falei do tripé, assim também se nós quisermos crescer como igreja, nós precisamos estar firmes no propósito de participar da escola bíblica, de participar do culto de celebração e de participar da célula. Mas é participar, não é ser apenas ouvinte. Até Tiago diz isso, que nós não podemos ser apenas ouvintes esquecidiços, mas fiéis praticantes da palavra. Eu sempre digo também da escola dominical. A escola dominical é uma escola onde você estuda e nunca se forma. Eu já conheci pessoas com 90 anos que ainda era aluno da escola bíblica e que nunca se formou. Mas a outra pergunta é: que diferença a escola bíblica tem feito na sua vida? E que diferença você tem feito no mundo lá fora com os ensinamentos que você tem recebido, adquirido na escola bíblica? Então é muito importante você vir para a escola, estudar a lição, mas não é estudar a lição para que, se o professor perguntar, você esteja apto para responder, mas é estudar a lição para glorificar o nome do Senhor, para colocar em prática no dia a dia. O que nós ensinamos aqui, nós temos que transmitir para o mundo lá fora. Então é muito importante resgatar uma alma. Aquele que converte o pecador do seu erro salvará da morte uma alma. Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno? Quantas pessoas no dia de hoje, ou nesse minuto, partiram para a eternidade sem Deus e sem salvação? E nós somos responsáveis de pregar a todos. Por isso nós não podemos protelar, nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos procrastinar, ou seja, deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Anunciar em primeiro lugar com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, de agir, de falar. Nós temos que viver constantemente, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. E aí Deus nos diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer bem feito, como se fosse para o Senhor. Então nós temos que dedicar o nosso trabalho, os estudos, o nosso relacionamento com as pessoas para a glória de Deus. Então nós vemos a importância de nós sermos instrumentos de Deus na salvação e na restauração dos irmãos. E aí nós somos encorajados por Tiago a sermos uma comunidade ativa, uma comunidade de intercessão e apoio aos necessitados. Então fica bem claro aqui, esses versículos 19 a 20, a importância da comunidade na restauração. Tem pessoas que não querem estar na igreja, e ainda mais hoje com a era da internet, as pessoas preferem às vezes ficar nas suas casas assistindo o culto online. Isso é muito importante, é muito bom, é salutar, é bênção, mas é apenas um paliativo. Nós não podemos apenas nos ver através de uma tela, mas nós temos que estar em comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Eu louvo a Deus pela internet, eu louvo a Deus por esse ministério que Deus colocou no nosso coração. Vidas estão sendo abençoadas, pessoas de outros países têm falado comigo a respeito do que Deus está fazendo na vida deles, através desses momentos de intercessão, através dos cultos. A gente não sabe a dimensão de tudo isso, mas nós não estamos apenas por estar, mas nós estamos no YouTube, na internet, justamente com o ministério, para que vidas possam ser alcançadas. Por isso nós temos que estar sempre firmes nesse propósito, mas também temos que desafiar as pessoas a estarem aqui conosco. Se você tem condição de chegar até aqui, venha. Assista o culto novamente depois, você pode fazer isso, mas esteja conosco, presente, para estarmos juntos, louvando e celebrando o nome do nosso Deus. E lembrando da importância da célula, porque aqui, infelizmente, o tempo é curto. Nós temos pouco tempo para estar em comunhão com os irmãos. O momento aqui é de comunhão com Deus, é de receber instrução, mesmo na escola bíblica. Mas na célula você tem comunhão, você olha nos olhos do seu irmão, você pode conversar com eles, você pode contar a sua dor, você pode pedir oração. Então é muito importante que nós possamos estar atentos à palavra de Deus. Então a importância da comunidade cristã na restauração das vidas, na pregação do Evangelho, no entendimento da palavra. Deus está nos chamando para nós fazermos a diferença.
E nós temos que estar nos preparando cada vez mais. E Tiago, ele vai mostrar tudo isso e vai dizer que o fim está próximo. Ou seja, a palavra de Deus diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O que é sujo, suje-se mais ainda. Mas o que é santo, santifique-se mais ainda. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Nós temos que estar preparados para responder a todos aqueles que indagarem a respeito da nossa fé. Nós temos que estar preparados para impor as nossas mãos sobre os enfermos e ver a cura, ver a manifestação do poder de Deus. No início do meu ministério, muitas vezes as pessoas nos procuravam para orar por pessoas, às vezes até mesmo por seus possessos demônios, e nós sempre instruímos, não é o pastor que vai fazer a diferença, não é o presbítero que vai fazer a diferença, mas é a oração da fé. Então você pode orar com fé, e com certeza Deus pode operar. Quanto mais você crê no poder de Deus, quanto mais você entrar em intimidade com o Senhor, você tem poder, você tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, até mesmo para ressuscitar mortos. Foi o que Jesus disse. Então nós temos que crer nessa palavra que é viva, que é eficaz. Nós temos que colocar em prática os ensinamentos que Tiago traz para nós nessa noite. Então, concluindo, a oração é um recurso poderoso para todo crente e em todas as circunstâncias. Se você está alegre, você deve orar. Se você está triste, você deve orar também. Então busque a Deus em oração, seja em tempos de sofrimento, seja em tempos de alegria. Confie no poder de Deus, confie na atuação do Senhor. Então para isso nós precisamos desenvolver uma vida de oração constante. Separar tempo para estar na presença do Senhor. Começar um dia na presença do Senhor, antes de fazer qualquer coisa. Primeira coisa que você abrir os seus olhos, converse com Deus, fale com Ele. Se possível, separe um tempo para estar na presença do Senhor, num relacionamento íntimo com Ele. Mas seja também um intercessor ativo. Ore pelos outros, especialmente por aqueles que se afastaram da fé, por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ou que ouviram, mas ainda não tomaram decisão. Peça a Deus restauração, conversão, arrependimento, sempre confiando no poder da oração. A oração pode muito em seus efeitos. Pratique também a confissão mútua. Deus está nos exortando através de Tiago, confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Isso para nós experimentarmos a restauração completa. É essencial nós reconhecermos os nossos pecados. É necessário arrependimento e busca, tanto por cura física, como por cura espiritual. Então interceda e cuide dos irmãos que estão em necessidade, ou que se desviaram. Ao lidar com alguém que está desviado, aproxime dele com amor, com empatia, não julgue ele, não condene ele, mas ame ele. Como o pai do filho pródigo, o filho mais velho, ele se sentiu lesado, mas o pai que amava aquele filho continuou amando. E até mesmo o filho pródigo, quando voltou para o seu pai, ele achou e ele até pediu que fosse tratado pelo menos como empregado. Mas aquele pai amava o seu filho, e assim também deve ser a nossa atitude. Olha a situação daquele jovem, sujo, maltrapilho, fedorento, e o pai o abraçou, o pai o amou. Então nós também temos que agir dessa forma. Nós não sabemos por que alguém está desviado, mas nós sabemos que Deus ama a todos, e que nós precisamos cuidar dessas pessoas. É importante também nós construirmos uma comunidade de apoio. Nós temos que fazer parte dessa comunidade que cuida uns dos outros. E aí eu volto a falar da célula. É ali na célula que você vai exercer o cuidado de uns para com os outros. Confesse também o seu pecado. Nós muitas vezes pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Confesse a Deus, mas se for o caso, confesse ao seu irmão, ou confesse uns aos outros para sermos curados. É importante nós reconhecermos nosso erro e se arrepender dos nossos erros e buscar tanto a cura física como a cura espiritual. Deus, Ele tem agido
em nossas vidas. Deus tem promessas para essa igreja. Essa igreja passou por muitas dificuldades, mas passou, porque Deus está à frente. E quanto mais nós nos submetemos a Ele, quanto mais nós buscarmos o conhecimento dos dons espirituais, do ministério, e nos colocarmos à disposição do Senhor, Ele irá fazer. E Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então a palavra de hoje é o poder da oração e também a comunidade de fé. Temos que crer nesse poder, mas temos que ser uma comunidade viva e ativa, que ouve a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra. Que Deus abençoe. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre nos exorta, o Senhor sempre nos ensina, e o Senhor quer, ó Deus, que nós estejamos preparados para aquele grande e glorioso dia que o Senhor virá para buscar o teu povo, Senhor. Manifesta, Pai, o teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, Pai querido, para que nós possamos, ó Deus, viver intensamente essa palavra, Senhor. Que possamos ter poder, Senhor amado, através da oração, Senhor. Poder, Senhor amado, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que nós possamos ser uma comunidade, Senhor amado, que realmente está envolvida, Senhor, com a tua palavra, que está, Deus amado, praticando, Senhor, uns aos outros, o princípio uns aos outros, amando uns aos outros, ó Pai, buscando os perdidos, ó Deus, buscando os desviados, ó Deus querido, e vivendo intensamente o teu evangelho, Pai, porque a tua volta está próxima, Senhor. Nós cremos no teu poder, Pai querido, e temos certeza, Pai, que o Senhor está preparando essa igreja para um grande avivamento, e pelos olhos da fé nós contemplamos centenas de vidas chegando aos teus pés, porque, Senhor amado, esse é o desejo do teu coração, e nós também queremos fazer parte, Deus amado, desta obra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.